Marcos 10 e 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Alguns meses atrás, eu trouxe uma mensagem em cima desse texto. Hoje nós estamos usando o mesmo texto, mas a mensagem é outra. E a gente vai descobrindo, à medida em que avançamos, qual é o foco dessa mensagem de hoje. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos de todo o nosso coração e nós agradecemos ao Senhor pela tua presença em nosso meio. Fala conosco. Esse momento é tão importante para nós. Eu preciso tanto ouvir a tua voz. O teu povo precisa ouvir a tua voz. A tua voz é um diferencial na nossa vida, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés. A tua voz acende uma clareira diante de nós. A tua voz impede que tropecemos em alguma pedra, Pai. Quão importante é te ouvir. Fala conosco nessa manhã e que sejamos iluminados pela tua palavra e que o Senhor mais uma vez seja glorificado em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Deixa a sua Bíblia aberta no seu colo. Todos nós temos problemas. Todos nós temos as nossas dificuldades pessoais, temos nossos problemas familiares, temos nossos problemas profissionais, temos problemas relacionais. Todos nós. Não fica ninguém de fora. Todos nós temos problemas na nossa vida que Deus, Ele poderia resolver ainda nessa manhã, se nós orarmos. Mas não adianta a gente achar que mudando o calendário, porque deixamos dezembro para trás, deixamos 2020 para trás e agora estamos aí nessa expectativa de um novo ano, apesar de todas as coisas. Mas não adianta a gente achar que mudando o calendário as coisas vão mudar automaticamente na nossa vida. Porque nós precisamos de uma mudança dentro de nós. Nós precisamos de um novo rumo do nosso coração, da nossa mente. Nós precisamos do que chamamos de transformação na nossa vida. Vamos ler mais uma vez esse texto, só que o versículo 51 e 52. Vamos ler juntos? Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Os entendidos no campo da prática da oração diz que a oração que vence, a oração que alcança e conquista, é aquela que necessita de uma resposta urgente de Deus. Como Jacó, no vale de Jaboque, agarrou-se com Deus, e na pessoa de um anjo, e o anjo disse para ele: me larga, me deixa, eu quero ir embora. E ele falou: não vou deixar você, não vou largar você.
Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Ou seja, a oração que vence é aquela que nós nos agarramos com Deus em oração e dissemos: Senhor, eu vou continuar orando, eu não vou te deixar, eu não vou te largar, enquanto o Senhor não me responder. E a Bíblia está cheia desse tipo de oração. Nós temos um outro exemplo de Abraão. Abraão, quando ficou sabendo que Deus iria derramar fogo, enxofre na cidade de Sodoma e Gomorra, os seus parentes estavam lá, a sua família estava lá, e ele então também se agarra com Deus em oração, para que Deus salvasse aquele povo, nem que no final das contas salvasse pelo menos a sua família, a sua casa. Então nós precisamos orar também e dizer: Senhor, eu estou com um problema na minha vida. Senhor, eu estou com um problema na minha família. Eu estou com um problema, Senhor, no meu trabalho. Estou com um problema aqui e outro ali. E eu preciso urgentemente que o Senhor me dê uma resposta. Eu preciso que o Senhor se manifeste. Eu preciso de uma resposta necessária, de uma resposta urgente na minha vida. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso daquilo, Senhor. E apresentar diante do nosso Deus, fervorosamente, persistentemente, pacientemente, constantemente. Nós temos aqui nesse texto alguns elementos da oração que vence. E a primeira delas, ponto número 1, a oração que vence se fundamenta na fé em Deus. Não adianta você orar se você não tem fé em Deus. Não adianta você usar o automatismo da fé, porque isso não existe. Não adianta você orar no piloto automático. Número 1, a oração que prevalece, a oração que vence, ela se fundamenta na fé em Deus. O primeiro elemento que compõe e que estimula você a orar e prevalecer em oração diante de Deus é a fé depositada no próprio Deus. Todas as vezes que você for orar, você precisa orar com fé em Deus, com confiança nele, orar sem incredulidade. Tem gente que já ora desanimado, tem gente que já ora descrendo. Todas as vezes que você orar, você precisa orar com um sentimento profundo de confiança que Deus é poderoso para fazer. Veja no versículo 7, no versículo 47 o texto: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, o que ele fez? Vamos ler, gente. Bíblia aberta no seu colo, acompanha o texto. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, o que ele fez? Pôs-se a clamar. E por que ele fez isso? Porque ele sabia quem era Jesus. E ele sabia que só Jesus, o Nazareno, poderia resolver o seu problema. Ele sabia que só Jesus poderia resolver o seu problema. Então, irmãos, olha só. A coisa mais importante da nossa vida é a nossa fé em Deus. A nossa confiança nele. Por isso que o diabo, ele constantemente tenta atacar a nossa fé. Constantemente o diabo vai fazer com que coisas aconteçam na nossa vida para fazer com que você não confie. Poxa, eu orei tanto sobre essa causa e olha como que essa causa está. Eu orei tanto por esse negócio e olha como que isso está. Eu orei tanto por uma situação, orei tanto, eu confiei tanto em Deus, mas olha como é que está essa causa hoje. O diabo vai trabalhar para que você desconfie de Deus. O diabo vai trabalhar para que você seja incrédulo, para que você entenda que não vale a pena orar, que melhor é você buscar um atalho e tentar um caminho mais rápido para resolver aquilo. Por quê? Porque diversas vezes você orou e parece que Deus não fez nada. E aí você nem percebe que com isso ele está lançando uma semente de incredulidade na sua vida.
A coisa mais importante da nossa vida é a nossa fé em Deus. E o diabo nos ataca para destruir a nossa fé. Em Lucas 22, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu autorização para cirandar você. Satanás me pediu autorização para colocar você, a sua vida, Pedro, numa peneira. Mas eu intercedi pela sua vida, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, para que você não se torne um incrédulo. Então ouça isso, irmãos. O diabo nos ataca na nossa fé. O diabo nos ataca na nossa fé, porque ele sabe uma coisa que você devia saber há muito tempo. A fé é a base de tudo. Fé não é um pensamento positivo. Fé não é positivismo, sabe? Não é você apenas entender que você vai manter um pensamento fixo, firme sobre um assunto e aquilo vai dar certo. Fé é você ter a sua vida na presença de Deus, porque você confia no caráter de Deus. É você viver a sua vida na presença de Deus, porque você sabe que Ele é poderoso, Ele é soberano para administrar tudo na sua vida. A fé é a base de tudo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê, irmãos? Agradar a Deus. Se nós perdermos a fé, nós perdemos a moeda do mundo espiritual. A moeda do mundo espiritual é a nossa fé. E a gente perde isso. No mundo espiritual, tudo funciona através da fé. A fé é o pilar, é o fundamento, é o alicerce, é a base. Mas não é uma fé anêmica. Não é uma fé morta. É uma fé que se fundamenta na pessoa de Jesus. É uma fé que diz: Jesus está presente na minha vida, Ele habita em mim, e eu vou e Ele vai à minha frente. E eu faço e a bênção dEle está sobre mim. E eu recuo porque Ele está me dirigindo. E eu estou presente porque Ele me guarda. Então é uma fé fundamentada na presença dEle. É você ter a consciência viva da presença dEle. Não importa o que eu faça, o que eu diga, não importa onde eu vá, Jesus está comigo, Jesus está presente. Amém, irmãos? Versículo 47. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele tinha conhecimento de quem Jesus era. Ele tinha o conhecimento de que Jesus era descendente do rei Davi. Ele cria que somente Jesus poderia resolver o problema da sua vida. Eu pergunto para você nessa manhã: você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê que quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus? Você crê que somente Deus pode fazer o impossível na sua vida? 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5 de 2 Pedro 1. Você vai ver aqui no versículo 5 qual é o pilar para nos apropriarmos dessa promessa do versículo 4. Ele diz: e por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Veja que a partir daqui ele vai dando exemplos, ele vai dando modelos, ele vai dando referências, mas a fé é o fundamento. Ele diz: olha, pega tudo que você ouviu,
toda a promessa que você ouviu e na sua diligência, no seu cuidado, no teu zelo, associai a sua fé. Pega toda a palavra e associa com a tua fé. Aí ele vai dando exemplos, modelos, mas ele vai deixando bem concreto de que a fé é o fundamento, a fé é o alicerce, a fé é o sustentáculo. Você crê em Deus mesmo? Amém? Você crê que Jesus, filho de Davi, pode derramar misericórdia sobre a tua vida, sobre a tua causa nesse início de ano? Então, esse é o primeiro princípio. Não adianta você achar que vira um ano e tudo muda. O primeiro princípio é esse. Eu creio que Jesus pode. Tudo Ele pode. Saber que o Senhor é Deus e dele somos ovelhas do seu rebanho. Segundo aspecto, que é muito importante na oração que vence, é o desejo misturado com fervor. Ou seja, você vai orar confiando em Deus, mas você vai orar com toda a tua força, você vai orar com toda a tua vontade, você vai orar com todo o desejo que existe dentro de você. Porque na nossa natureza humana, Deus nos criou com os nossos desejos. Deus nos criou com vontades, com impulsos. São 5 sentidos que nós temos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Tudo isso faz parte da nossa natureza humana. E tudo isso está envolvido na nossa entrega, na nossa confiança. E no mundo espiritual, na nossa natureza espiritual, 1 Pedro, mais uma vez, no capítulo 2, vai dizer algo sobre isso. 1 Pedro 2, versículo 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, ou seja, se livrando, se despindo, se desfazendo de toda maldade, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda fofoca, se livrando dessas coisas. Agora, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Em primeiro lugar, você vai se despir dessas coisas que são ruins, porque tudo isso nos afasta da presença de Deus. Você precisa de se livrar dessa capa de pecado, de carnalidade. E ele fala isso, que você venha se despojar disso. Hipocrisia, maldade, inveja, fofocas. E agora você vai desejar. Não desejar simplesmente, mas desejar ardentemente. Veja que ele fala de desejo, de vontade, de impulso. Desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é o quê? É a palavra de Deus. Agora que você se despiu dessas coisas, anseie ardentemente pela palavra de Deus. E Jesus mesmo disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos. O que nós vemos aqui nesse texto? Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Diz o texto que ele tinha então uma necessidade. E ele sabia que só Jesus poderia resolver o problema da sua vida. E quando ele soube que era Jesus que estava passando ali, ele pôs-se a clamar. Ele não orou, ele não pediu, ele clamou. Ou seja, ele usou todas as suas forças, ele usou toda a sua alma, ele orou, ele deu gritos de oração com todo o seu entendimento. Quando você vê o Salmo 42, a gente poderia fazer um passeio por esse Salmo, mostrando isso. Porque o Salmo 42, ele trabalha para mostrar que nós devemos orar com todo o nosso desejo da nossa alma. E ora com entendimento, porque nós oramos com entendimento, porque nós sabemos por quem nós temos orado.
ou para quem nós estamos orando. Nós conhecemos o Deus que pode resolver o problema da nossa vida. Salmo 42, como suspira a corça pela corrente das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando você ora, você está orando a um Deus vivo. Quando você ora, você está orando para um sumo sacerdote que está intercedendo por você, que viveu a nossa semelhança, que conhece as nossas fragilidades. Quando você ora, você está orando a alguém que conhece as suas fraquezas. É um Deus empático, é um Deus que se identifica conosco, é um Deus que tem todo o poder para ouvir você, para responder você, para lidar com seus inimigos. Então ore com fervor, ore com confiança, ore com entrega. Há uma promessa em Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que desejos são esses, irmãos, que Deus realiza? São desejos ilícitos? São desejos errados? É claro que não. Esses desejos, eles falam das nossas necessidades. Agrada-te do Senhor e Ele suprirá a sua necessidade. Ande de modo digno do Senhor, ande corretamente na presença dEle, seja honesto com Deus, seja íntegro diante dEle, e Ele suprirá a tua necessidade. É isso. Qual era o desejo de Bartimeu? Ele responde: que eu volte a ver. Quando você ora a Deus, fala com Deus, quando você se abre para Deus, Deus sabe tudo. Tudo que você precisa. Mesmo que você não fale nada, não ore nada, Ele sabe tudo. Ah, pastor, se Deus sabe tudo que eu preciso, por que eu tenho que orar? Porque Ele decidiu te abençoar através da sua oração. Ele resolveu que o caminho que Ele vai usar para abençoar você é através da oração. Então você tem que orar. Agradar a Deus através das nossas orações. Lembra daquela mulher Sirofenícia? Foi a Jesus. Ela não estava brigando por um problema social, por um problema comunitário, ela não estava brigando por um problema pessoal, ela estava brigando por um problema da família. O texto lá vai dizer que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Mas Jesus chega para ela em Mateus 15 e 26 e diz: olha, não é justo que você pegue o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos. E ela falou: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. E Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E aquela filha então é liberta. Então, se você deseja, você precisa ardentemente orar a Deus. Se você precisa que Deus profundamente faça um milagre na sua vida nesse início de ano, porque cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu complexo, o seu problema. Então você precisa orar honestamente, profundamente, fervorosamente a Deus, que pode fazer todas as coisas. Então, número 1 é a fé. Número 2, o desejo, a vontade. Número 3 é a persistência. Diz o texto que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas quanto mais o repreendiam, quanto mais
tentavam minar a fé daquele homem. Ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu persistirei, eu não pararei enquanto eu não for ouvido. Essa era a fé daquele homem. Não importa o que dizem, o que pensem, o que façam. A minha confiança em Deus, ninguém rouba, ninguém tira. Jesus está passando aqui, eu vou gritar, eu vou clamar até que Ele me ouça. Vão tentar minar a minha fé, vão tentar lançar semente de incredulidade em mim, vão tentar me parar, mas eu vou persistir. Muitas vezes as circunstâncias tentam parar você. As pessoas. Muitas vezes, as distrações tentam mudar o teu foco. Mas a gente tem que estar bem atento, irmãos. Eu persistirei, não pararei, enquanto não for ouvido. Só que Deus, quando parece demorar, Deus, quando parece não ouvir, aquele momento que parece que Deus está demorando tanto, e não mudou aquele quadro, e vira mais um ano, e a minha causa ainda continua a mesma. Quando isso acontece, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Quando Deus não muda a minha causa, é porque Ele está tentando mudar o meu coração. E a gente tem que estar atento a isso. Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando em mim, naquilo que chamamos de paciência. Como é difícil isso para nós. Lucas 18, Jesus conta a parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. João 11, Maria e Marta mandam um recado para Jesus. Jesus, aquele a quem amas está doente. Vem logo, Senhor. Elas queriam que Jesus resolvesse naquela hora, porque se Jesus não viesse logo, o irmão ia morrer, e se morresse, estava perdido. Mas quando Jesus chega, você conhece a história, 4 dias após, ela chega para Jesus e diz: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado na minha vida. Eu coloquei uma causa nas suas mãos, Senhor. Mas olha, agora já é 2021 e nada mudou. O Senhor está atrasado de novo na minha vida. E Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Jesus pode todas as coisas. Se creres, Maria, verás a glória de Deus. E vocês, meus amados irmãos, talvez já estejam orando há algum tempo por um problema na sua vida pessoal ou em algum outro aspecto da sua vida. Então, você vai orar e vai dizer: Senhor, eu não posso atravessar 2021 com esse problema de novo. Eu não posso, Senhor, enfrentar mais um ano com esse problema na minha vida de novo. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor venha em meu socorro. E aqui no texto, há algo que parece irônico. Versículo 49. Porque a fé, ouça isso, sempre vem acompanhada de obediência. Nós falamos aqui da necessidade da fé. Nós falamos aqui do que é fé. Mas não adianta você ter tudo isso se você não tiver obediência. A fé, ela caminha de mãos dadas com a obediência. Ah, eu sou um homem de muita fé. Eu sou uma mulher de muita fé. Mas quando você vai olhar a vida do cabra, é uma vida de desobediência. Então,
as suas palavras não fazem coro com as suas ações. Se você tem fé, a sua vida, ela precisa refletir essa fé que você tem. E ela vai refletir isso através de uma vida de obediência a Deus. A fé sempre vem acompanhada de obediência. Lembra de Pedro? Jesus se aproxima dele e fala: Pedro, lança as redes ali, daquele lado. Mas, Senhor, a gente trabalhou a noite inteira aqui. Exatamente onde o Senhor está mandando lançar as redes, a gente lançou a rede a noite inteira, a gente não pegou nada, nenhum peixe. Mas já que é o Senhor Jesus que está falando, então, Senhor, sob a Tua palavra, lançaremos as redes. E Pedro, contrariando todas as perspectivas, até porque eles passaram a noite ali, mas ele obedece. E quando ele lança a rede vem repleta de peixes. Tão pesada que ele precisa de ajuda para colocar aquilo dentro do barco. Porque a fé precisa estar acompanhada da obediência à palavra de Deus. Os leprosos chegam para Jesus de longe: Jesus, precisamos que o Senhor nos cure. E Jesus fala: olha, vai lá, volta e mostra-te aos sacerdotes. Porque os sacerdotes, naquela época, eram uma espécie de vigilância sanitária. Era aquele que inspecionava a pessoa para saber se ela ainda tinha uma doença ou não. De longe. E os leprosos voltam. E quando voltam em obediência ao Mestre, eles recebem a sua cura. No tanque de Siloé também tinha um cego. E Jesus disse: vai. E quando ele obedece, o milagre acontece. E é tão interessante nesse nosso texto de Marcos 10, porque no versículo 49, o pessoal chega para Bartimeu e fala: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E para mim isso aqui é um tanto quanto irônico, porque parece que a única pessoa que estava tendo ânimo ali era ele. Os discípulos não tinham ânimo, as pessoas não tinham ânimo porque eles mandavam ele calar a boca. Fica quieto aí no seu canto. E agora chega para esse homem que insistiu o tempo todo, que reconheceu que Jesus era Senhor, que gritou e clamou, chega para esse homem e fala: tem de bom ânimo. Quando na verdade eram as pessoas à sua volta que estavam sem ânimo para nada. Mas esse homem tinha. Tanto que o texto diz que quando Jesus ele parou para ouvi-lo, diz o texto: levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, espontaneamente, animadamente. E diz o texto: foi ter com Jesus. Obedeceu prontamente. Milagres acontecem nas nossas vidas quando nós obedecemos ao chamado de Jesus. Você vai passar a tua vida inteira frustrado, decepcionado, achando que igreja não vale a pena, que a fé em Jesus não vale a pena, que vida com Deus não vale a pena, enquanto você tentar, enquanto você achar que você pode conduzir a sua vida da sua maneira, sem obediência a Deus. Ou talvez você obedeça um dia, desobedeça no outro, você obedece hoje e desobedece por um mês, você vai obedecendo conforme a sua conveniência. Isso aqui eu obedeço, mas aquilo ali não. Isso aqui dá para obedecer, mas aquilo ali não. Então, é como se você estivesse num parque de diversões espiritual. Só que isso não existe. Porque vida espiritual não é brincadeira. É coisa séria. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino da luz. Se você estiver no reino da luz, você tem que ser obediente. Porque se você transigir com isso, você está pensando que está na luz, mas você anda em trevas. Filho da luz não anda em desobediência.
se você tem um prazer na sua independência, na sua desobediência, você é filho das trevas, iludido, achando que está na luz, e não está. Então, o primeiro domingo do ano é um domingo de conscientização. Não é de arrumar só a casa, mas é de arrumar a mente, o coração, as disposições, para que a gente, de novo, não venha a ter aquele ciclo, sabe? Que muitas vezes se torna a vida de muita gente. Milagres acontecem nas nossas vidas quando nós obedecemos ao chamado de Jesus. E Jesus nos chama. E Jesus vai perguntar para ele, e a mesma pergunta que Jesus fez para ele, é a que Jesus faz para nós nessa manhã. O que você quer que eu faça com você? Se você tivesse oportunidade, e pela fé você tem, de aproximar de Jesus nessa manhã e pedir algo para Ele, Ele vai chegar para você e vai dizer, o que você quer que eu faça? Foi isso que Jesus disse para esse homem. O leproso chegou para Jesus e disse, se quiseres, tu podes me curar. O Senhor pode tudo quanto quer. Veja, toda oração é fundamentada na soberania de Deus. Deus é soberano, Ele cura um e não cura o outro. Ele permite que um morra e que o outro sobreviva. Ele faz tudo aquilo que Ele quer. Deus é o autor da história. E nós estamos num palco da vida. Nós estamos em cena. E tem hora que Ele tira uns personagens e insere outros. Ele muda quadros. A nossa fé, ela precisa ser fundamentada na soberania dEle. Tudo que Ele quiser, Ele pode. E se isso não mudou, ou há de se ter uma nova postura na minha vida, ou não mudou porque Ele não quis. Ou Ele está esperando que eu me posicione em obediência, ou simplesmente Ele ainda não quis que aquilo mudasse. Toda a minha oração, toda a minha obediência, toda a minha vida de fé, ela precisa ser fundamentada na soberania de Deus. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, no próximo domingo, eu estarei aqui. Se Deus quiser, hoje eu almoço com a família. Se Deus quiser, amanhã eu estarei no meu trabalho. Se Deus quiser, Ele é soberano. Deus está perguntando, o que você espera que eu faça por você? O que você quer que eu faça? E aqui vai entrar o quarto elemento da oração que vence. A objetividade. O primeiro elemento é a fé. O segundo, o desejo, a vontade, o fervor. E o terceiro, a persistência. E o quarto e último, a objetividade. Nós precisamos ser objetivos nas nossas orações. Nós precisamos ser objetivos nas nossas orações. Tem hora que a gente vai orando à torta e à direita, vai colocando tudo na oração, e a oração perde o foco, e parece que tudo que importa ali é que a gente fale alguma coisa. Precisamos aprender a ser objetivo nas nossas orações ao Senhor. Ele poderia ter pedido muita coisa, esse cego. Ele estava há muitos anos assim. Ele perdeu tudo. Ele estava mendigo. Ele poderia, o Senhor chegou para ele e falou, o que você quer que eu te faça? Ele poderia ter dito, olha, eu quero uma casa, eu não aguento mais a rua. Ele era mendigo, ele poderia dizer, olha, Senhor, eu quero um dinheiro, eu quero que o Senhor me dê casa, o dinheiro, eu quero que o Senhor me dê uma família, eu quero que o Senhor me dê emprego. Mas ele não pediu essas coisas. Qual era a maior necessidade dele? Ele manteve o foco ali. Orou com objetividade, respondeu com objetividade.
a maior necessidade dele. Ele disse: eu quero que o Senhor recupere a minha visão. Nós precisamos ser objetivos nas nossas orações ao Senhor. Se Ele disse que eu torne a ver, é porque Ele já viu um dia, que eu torne a ver. Ele já viu um dia, mas ele foi acometido por uma doença, e por causa dessa doença ele se transformou num mendigo, um pedinte. A história conta que ele era um homem paupérrimo, e a única coisa que ele tinha era uma capa, e mais nada. Então ele pede para Jesus aquilo que era a sua maior necessidade. A mulher Cirofenícia, ela pediu para Jesus aquilo que era a sua maior necessidade, a libertação da sua filha. Jairo pediu para Jesus aquilo que era a sua maior necessidade, a cura da sua filha. A mulher hemorrágica pediu a Jesus aquilo que era a sua maior necessidade, embora ela tinha perdido tudo, todos os seus bens na tentativa de cura, mas ela não pediu a Jesus tudo, ela pediu aquilo que era a sua maior necessidade. Eu preciso ser curada da minha hemorragia. Veja que há objetividade nas orações, no pedido. Nós precisamos ser objetivos em nossas orações ao Senhor. E o texto encerra no versículo 52, e eu já convido os músicos, por gentileza, peço que as nossas vozes nos ajudem a escolher uma música. Versículo 50, o texto encerra no versículo 52, com uma das coisas mais lindas que você e eu podemos ouvir da boca de Jesus nesse início de ano. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Já pensou? Jesus chega para você nessa manhã, diante de todas as suas dificuldades que te rodeiam hoje, você olhando para o ano de 2021, e as pessoas hoje estão tristes, as pessoas hoje estão sem esperança, as pessoas hoje estão com medo, as pessoas hoje estão completamente sem perspectiva. Aí você olha para 2021, a gente tem um ano pela frente ainda. E Jesus chega para você e fala: pode ir, meu filho, pode viver esse novo ano, porque hoje eu estou transformando a sua vida. Hoje eu estou transformando a sua causa. Hoje eu estou transformando a sua história. Hoje eu estou mudando situações. Hoje eu estou mudando quadros. Foi isso que ele disse para esse homem: a tua fé te salvou. Em outras palavras, o que significa a tua fé te salvou? Em outras palavras, olha, o que você está pedindo, eu estou te dando hoje, agora. Pois todo aquele que pede, recebe. Às vezes, não recebe aquilo que pede. Mas todas as vezes que você não receber aquilo que você pedir, Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede, do que tudo aquilo que você pensa. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos pedir a Jesus aquilo que só Ele pode fazer por nós.